Para conquistar o voto jovem, a pré-candidata ao Senado, Gleisi Hoffmann, tem apostado em novas gírias da internet. Através de vídeos nas suas redes, Gleisi tem se mostrado disposta a adentrar mais o público jovem. Isso eu queria ver. Vamos ver, vai, põe aí. O que é farmar aura? Gleisi, quando a gente farma a aura, tipo assim, a gente arrasou, mandou muito bem, mais ou menos quando o presidente Lula conseguiu isentar o imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Farmou a aura, ajudou todo mundo. Saquei. E o que é togueg? Eu tô gag? Tô, tipo, chocada, passada com alguma coisa que aconteceu. Tipo, o Congresso não, né, o Senado não pautando o fim da escala 6x1. Tô chocada que isso não aconteceu. Tô bem gag mesmo. É gaga, não, é gaga. Gaga é muita gente próxima de vocês, enfim. Vamos ao editorial, porque o editorial de hoje fala sobre essa coisa que, na teoria, é uma coisa que não é o que está na prática. Se você não sabe, então presta atenção que a gente vai compartilhar. Começamos o editorial do Faroeste Brasileiro neste instante. Você provavelmente já viu algum jovem dizer: esse cara tem muita aura. Ou então, vou farmar aura. À primeira vista, parece apenas mais uma gíria da internet, mas como toda expressão que se populariza, ela revela muito sobre a geração que a criou. A expressão nasceu no universo dos videogames. Em inglês, to farm significa repetir uma atividade para acumular pontos, moedas, experiências ou recursos. Quem joga RPG, que significa Role Playing Game, ou jogo de interpretação de papéis, conhece bem esse conceito. Você derrota o mesmo inimigo dezenas de vezes para evoluir a personagem. Você farma. E a palavra aura ganhou um significado diferente nas redes sociais. Não se refere necessariamente à dimensão espiritual. Significa presença, carisma, respeito, estilo. Aquela pessoa que entra num ambiente e chama a atenção sem precisar dizer uma palavra. Assim nasceu a expressão farmar aura. Ou seja, acumular atitudes que transmitam admiração. Uma roupa diferente, um corte de cabelo, um gesto confiante, uma frase marcante, um vídeo que viraliza. Tudo isso virou, para muitos jovens, uma forma de aumentar a própria aura. Mas a pergunta é: a aura pode ser construída apenas para parecer? Nós vimos isso nos vídeos, pareciam zumbis. Ou precisa nascer do que realmente somos, que é a essência do ser humano? Vivemos uma época em que a imagem vale mais do que a essência. As redes sociais transformaram a vida numa vitrine. As pessoas aprenderam a produzir versões impecáveis de si mesmas. Filtros, edições, enquadramentos, likes, seguidores. A aparência nunca foi tão importante. Mas a história mostra que o brilho superficial dura pouco. O respeito verdadeiro nasce do caráter. Da confiança nasce da honestidade. A liderança nasce do exemplo. O carisma nasce da coerência. Não existe filtro capaz de esconder uma vida vazia. Talvez por isso a verdadeira aura nunca tenha dependido da internet. Ela sempre existiu. Todos conhecemos pessoas cuja simples presença transmite paz, alguma coisa diferente. Algumas transmitem segurança. Outras inspiram coragem, outras esperança. Não porque usam a roupa da moda, mas porque carregam valores. Se existe uma maneira de farmar aura, que realmente transforma uma pessoa, ela não começa no espelho, começa no coração. Os valores cristãos ensinam exatamente isso. Humildade antes do orgulho, perdão antes da vingança, serviço antes da vaidade, verdade antes da conveniência, amor ao próximo antes do interesse próprio. Jesus nunca precisou construir uma imagem. Sua autoridade vinha da coerência entre aquilo que dizia e aquilo que fazia. Seu exemplo atravessou mais de 2000 anos, não por estratégias de marketing, mas pela força de uma vida dedicada ao amor, à verdade e ao serviço. Talvez a maior aura que alguém possa conquistar seja justamente essa. A paz de quem sabe quem é, a
a serenidade de quem anda com Deus, a força de quem encontra em Cristo o modelo para viver. Quando Deus se torna o guia da nossa caminhada, a necessidade de parecer diminui, porque cresce a vontade de simplesmente ser. Pessoas que vivem com propósito deixam marcas muito mais profundas do que pessoas que vivem apenas da aparência. No final das contas, todos nós estamos farmando alguma coisa. Uns acumulam curtidas, bens, fama, mas há quem acumule sabedoria, integridade, compaixão e fé. Esses talvez não sejam os mais comentados nas redes sociais, mas costumam ser os mais lembrados na vida. A verdadeira aura não nasce do que os outros veem em você, mas da luz que Deus faz brilhar dentro de você. Quem lembra Jesus, quem leva Jesus no coração, não precisa parecer extraordinário. Sua vida fala por si mesma. Segre, você foi no ponto, inclusive você farmou aura no editorial, o editorial por si só farmou aura também, que como você bem disse no editorial, é um termo que vem dos games, né? Farmar, que seria acumular pontos, e aura seria a aura por si só, né? E eu vejo que, como ali no vídeo do começo do programa, os jovens ficam fazendo ali alguns passinhos de dança, né? Nessa cultura pasteurizada que nós temos, né? Músicas cada vez menores, no sentido de eles fazem o passinho ali, e o passinho seria para farmar a tal aura, né? Obter a tal aura. Agora, muitas vezes a gente também exige muito da juventude. Eles estão, em essência, sendo jovens, né, fazendo suas coisas de jovens, e não me lembro de jovens serem normalmente aprovados e ratificados pelos mais velhos, né? O normal é, inclusive, a gente falar das gerações mais novas sempre deteriorando-os, né? Falando, no meu tempo, isso, aquilo. É claro que esses jovens são produtos desse meio, né? E, por exemplo, eu que tenho filho, eu posso falar com tranquilidade. Então, quando eles adotam essas condutas muitas estúpidas, né, sem sentido para nós, a responsabilidade é nossa como geração mais velha que criou essa geração. É óbvio que o aspecto de rede social mudou o jogo totalmente, né? Então, o que a gente observa é um paulo freireanismo impregnado aqui no Brasil. A gente precisava de uma cultura maior, né? Evidentemente, agora nos tempos aí que tem a Odisseia ou Wokeseia, né, como falam, é uma oportunidade para os pais também levarem os filhos para conhecer essa história que é fundamental no alicerce intelectual de cada pessoa. E nós não conhecemos na escola. Eu saí da escola e não fui apresentado a Odisseia, a Ilíada, nada disso. Então a gente bem sabe que há um método por trás também. E a rede social veio a consolidar isso no Brasil, né? De uma estupidificação generalizada, né? E o Farmar Aura estaria dentro disso, especificamente o uso desse conceito, né? De Farmar Aura com as dancinhas lá, os jovens vêm fazendo. Mas os jovens sempre foram jovens, né? A gente às vezes exige muito dos jovens quando o que eles podem nos entregar é ser jovens, né? O que eu poderia dizer, né? Não adianta muito falar para o jovem, vai ler Aristóteles, né? É muito mais lidar com os símbolos para eles, né? Igual a Odisseia, aproveitei a oportunidade para apresentar esse tema às crianças que não é apresentado, então, mais nesse sentido, Segre. O Luciano queria falar alguma coisa. Segre, eu acho que você foi extremamente feliz nesse editorial. Eu gostaria de lhe dar os parabéns. Obrigado. Porque você colocou a dicotomia entre o ser e o parecer. E eu acho que é o ponto fundamental. Eu venho num estado que é rural, nos Estados Unidos, né? Esse termo farm, cultivar é bastante comum. Então, e a aura que vem com essa coisa assim, da aparência, que acabou se tornando muito elevado, preponderante na nossa cultura, mas a gente tem que fazer o contraste exatamente com algo que é muito mais importante, que é o ser. E eu queria ressaltar algo que eu li acho que o melhor livro do Adam Smith. Muitas pessoas, o mais famoso, obviamente, é a Riqueza das Nações, mas o melhor livro do Adam Smith, na minha opinião, e também de vários especialistas, perguntei isso ao Dan Klein, o maior especialista em Adam Smith, um professor de George Mason, o melhor livro é a Teoria dos Sentimentos Morais. E nesse livro, Adam Smith faz a seguinte pergunta: se você pudesse escolher entre ser, mas não parecer, ou parecer e não ser, o que é que você escolheria? E a resposta que ele dá é algo surpreendente. Qualquer pessoa razoável escolheria ser, mas não é esta a resposta que essa geração escolhe. Que pena. Agradecemos muito, eu pessoalmente, há vários recados aqui. Keila Lima, Segre farma muita aura com seus editoriais. Sanata D, que é membro do clube, Segre farma aura todo dia, parabéns, de um sentido diferente. Amém, que lindo, como sempre, Segre, você é inspirado, adorei, farmou aura.
E que belo, disse Janaína Almeida, que belo editorial, ser ao invés de parecer. E quando a gente percebe, porque a gente percebe, quando está indo mais para o parecer que para o ser, volta, filho, volta que a vida é muito melhor desse jeito. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.